Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um dia de estudo aqui na presença de Deus. Você é muito bem-vindo aqui, então que Deus abençoe grandemente a sua família. Antes de nós entrarmos hoje nesse tema aqui, eu gostaria de orar com você. Então feche seus olhos com a sua fronte e vamos falar com Deus. Querido e grandioso Pai, nós só temos a agradecer, Senhor, por estar aqui na Tua presença. Porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós todos os dias, meu Pai. Obrigado por esse ar que eu estou nesse momento respirando, que é de graça, meu Pai. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos colocado nas nossas mãos, para que nós administramos. Obrigado pela saúde, meu Pai. Obrigado por cuidar da minha família. Obrigado, te agradeço, Senhor, pelo meu trabalho, pela vida da minha esposa, meu Pai, pela vida do meu pai, pela vida da minha mãe. Eu te agradeço pela vida das minhas irmãs, Senhor. Eu te agradeço pela vida da minha família. Agradeço por toda a vida, Senhor, dos meus amigos, dessa pessoa que está assistindo, Senhor. Eu agradeço pela vida de cada um deles, Senhor, que nesse momento está respirando esse ar que é tão maravilhoso e é de graça, meu Pai. Isso só podia vir de um Deus tão maravilhoso e tão misericordioso como Tu. Obrigado por tudo, Senhor. Nós só temos te agradecer. Tudo isso, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje eu quero fazer algumas perguntas. E eu gostaria que você respondesse não para mim, mas para você mesmo, com sinceridade de coração. Você acredita na Bíblia? Você acredita em Jesus Cristo? Você acredita em Deus Pai? Você acredita no Espírito Santo? Ou seja, você acredita na Trindade? Você acredita? É sobre isso que nós vamos falar nesse momento. Se você acredita na Bíblia, então automaticamente você acredita em Deus e você também acredita no que está escrito aqui. Tem um texto aqui na Bíblia que eu quero ler com você antes de nós entrarmos aqui nesse tema, que está aqui na carta de 2 a Pedro, no capítulo 1, carta de 2 a Pedro, capítulo 1, no versículo 21, diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Olha que Pedro está escrevendo inspirado pelo Espírito Santo. E ele termina dizendo: homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Nem uma ou qualquer outra profecia, ou uma profecia sequer, foi dada da vontade humana, ou seja, eles não escreveram nada que eles quisessem escrever por vontade própria, mas o Espírito Santo inspirou esses homens para falar da palavra de Deus. Quero lembrar você que o papel e a tinta não é inspirado por Deus, mas sim o pensamento dos homens que foram inspirados. E eu quero também ler um outro texto aqui, que está na carta de 2 a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Eu vou ler aqui os versículos 3, o capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: aqui diz um conjunto de coisas, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Por que eu li esses 2 capítulos? Ou seja, 2 Pedro 1, 21 e 2 Timóteo 3, 16 e 17. Para que você entenda que tudo que está escrito aqui serve para mim e para você também. E depois que nós entendemos, então, que a Bíblia é inspirada por Deus, toda ela, sem exceções, nós vamos ler, então, aqui 1 Coríntios, capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 9. Vou achar aqui, 1 Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 9. Você sabe que Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele sempre ensinou as Escrituras. E certa vez ele falou para os fariseus a seguinte frase, que está aqui em João, capítulo 5, 39. Ele disse a seguinte frase. Olha a frase que Jesus disse para os fariseus. João, capítulo 5, versículo 39. Ele diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim, para teres vida. Você entendeu aqui? Você entendeu esse versículo? Examinai as Escrituras, porque julgai nela ter a vida eterna. E são elas, os pensamentos, o escrito, que testificam de mim. Mesmo assim, vocês não querem vir a mim para não ter vida eterna. Bom, então sobre esses versículos e capítulos, que eu quero dizer uma coisa para você. Você tem, né, o livre arbítrio de escolher entre a salvação e a perdição. E sobre essa perdição é que Paulo escreveu. Paulo deixou claro que quem não vai herdar o reino de Deus. Se deixasse escrito para nós só o decálogo, que é os 10 mandamentos, já estava de bom tamanho, não? Não ter outro Deus diante de mim, não fará imagem de escultura, não tomar seu santo nome em vão, lembra-te do dia de sábado para santificar, não matarás, não roubarás, não adulterarás, né? Não levantará falso testemunho, não cobiçará as coisas alheias ou a mulher do seu próximo. Não, já estava bom. Só que Paulo, aqui em 1 Coríntios capítulo 6, ele chamou o pecado pelo nome. E é sobre esse que eu quero explicar para você hoje. Você sabe que Corinto, a cidade de Corinto, era a cidade mais imoral. Ou seja, se não fosse, era uma das cidades mais imoral que já teve. Ali era praticado todo tipo de coisa, né? Prática sexual abertamente, né? Quando eles bebiam, comiam, davam louvores aos deuses pagãos, eles faziam todo tipo de libertinagem. E aí Paulo então aqui chamou o pecado pelo nome e falou para eles o seguinte: quem não era apto a entrar no reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Gostaria que você prestasse muita atenção nessa leitura. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, e nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo chamou o pecado pelo nome. Primeiro, o que Paulo diz aqui? Os impuros e nem os idólatras. Quem que é os impuros e os idólatras? Impureza, você se contaminar com as coisas do mundo, você se contaminar saindo da pureza das coisas de Deus e indo para o lado da impureza. Idolatria,
tudo que você coloque com adoração que não é Deus é idolatria. Muitas pessoas hoje estão vivendo na idolatria. Cada um faz um Deus para ele. As pessoas comprando imagem de escultura para ser adorada. Isso é idolatria. Isso está contra a palavra de Deus. Paulo chama o pecado pelo nome, que a idolatria, quem pratica idolatria não entrará no reino de Deus. Ah, mas eu tenho um santo em casa. Se você tem um santo em casa, você comprou para que esse santo? Para que você possa adorar ele. Você está adorando uma pedra, um pedaço de pau. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu não estou aqui para atacar nem agredir a sua fé, tá? Eu sei que nossos irmãos católicos acreditam nessas, muitos deles sinceros. Deus ama a sinceridade das pessoas. Deus pode amar até mais uma pessoa. Eu estou dizendo assim, Deus ama todo mundo igual, mas estou dizendo assim, para dar uma ênfase maior, Deus até pode amar até mais uma pessoa na sua sinceridade que está adorando uma imagem de escultura do que amar aqui um pregador que está falando, mas não está vivendo aquilo que está falando. É na sinceridade, é no coração que Deus conhece. Mas se você está fazendo essas coisas sem você saber, é idolatria. Então tudo que é idolatria vai na contramão das coisas de Deus. E Paulo diz que essas pessoas não vão herdar o reino de Deus. Por quê? Porque não acreditam em Deus. E o que você vai fazer no reino de Deus? Jesus disse em João capítulo 14, versículo de 1 a 3, que ele iria para o Pai e ia preparar o lugar. Depois que estivesse preparado, ele ia voltar. Ia levar para lá aquelas pessoas que eram dele. Agora, se você acredita nas imagens de escultura, se você acredita nisso, bom, lá não tem lugar para você. Porque lá não foi as imagens de escultura que foi preparar lugar nenhum para você e nem para mim. Quem foi lá foi Jesus Cristo. Ele que deve ser adorado. Ele que deve ser exaltado. Filipenses capítulo 2 diz assim, que no nome do Senhor, de Filipenses 2 de 9 a 11, diz assim, que no nome de Jesus Cristo, todo joelho, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Então é sobre o Salvador que nós devemos fazer isso. Paulo chamou o pecado pelo nome. Os idólatras não entrarão no reino de Deus. Os adúlteros, o que é adúltero? Adultério. Lembrando que há dois aspectos de adultério aqui na Bíblia. Primeiro, Apocalipse capítulo 17, quando diz lá que a mulher, aquela adúltera, a Babilônia, lá mulher significa igreja. Aquela mulher, aquela igreja adúltera, ela adulterou a palavra de Deus, ou seja, ela mudou a palavra de Deus. Lá então está falando de uma mulher, de uma igreja, de um sistema religioso que mudou a palavra de Deus, ou seja, adulterou a palavra de Deus. Só que aqui nesse contexto, Paulo está dizendo do adultério carnal, sexual. Se você tem relação fora do seu casamento, é adultério. Bom, isso eu não precisava nem estar falando isso aqui, né? E você também gosta de assistir aí uns vídeos de pornografia? Não deixe de ser adultério, é adultério também. Jesus, em Mateus capítulo 5, Jesus deixa claro, se os seus olhos fazem te pecar, arranca e lança fora. É melhor entrar cego no reino de Deus do que ir com os dois para o inferno. Não é assim que está lá? Ladrão. Jesus diz o que? A mesma coisa. Se a sua mão faz te pecar, se você está roubando aí no seu trabalho, aí na sua empresa, se você está mexendo nas coisas dos outros que não é sua, então corte sua mão e joga fora. Que é melhor você entrar só com uma mão no reino de Deus do que você ser com as duas mãos lançada no fogo do inferno. Lembrando que quando Jesus está dizendo para você arrancar o olho e cortar suas mãos, se os seus pés faz você ser levado à casa da mulher adúltera, da prostituta, então é melhor que você corte suas pernas para que você não ande, para você não ir até lá. É melhor você entrar no reino de Deus coxo ou aleijado do que você com as suas duas pernas ser lançado no fogo do inferno. Jesus enfatizou estas coisas.
Só que quando Jesus disse para você arrancar seus olhos, não é para você literalmente arrancar os seus olhos, furar os seus olhos, arrancar fora e nem cortar as tuas mãos. É para você deixar de fazer. Para você se sacrificar e deixar de fazer. Você está entendendo? Então, ladrão, afeminado e sodomita. Você sabe o que é afeminado, né? Eu vou lhe explicar. Afeminado e sodomita, essas duas palavras, é tanto o homem sexual, homossexual, tanto ativo como passivo. Romanos capítulo 1, versículo 23 a 25, diz assim que eles mudaram as coisas de Deus. Mudaram. As mulheres agora viraram homem e o homem viraram mulher. Eles estão contra a natureza daquilo que Deus fez. Deus não aprova. Tem um movimento aí dizendo assim, os LGBT, né? O movimento é nada contra os nossos irmãos, porque Deus ama todo mundo. Deus não ama a prática, tá? Mas há movimento, a aplicação que eu estou fazendo é sobre o que Paulo está dizendo. Dizendo que agora Deus apoia o casamento de duas pessoas do mesmo sexo. Isso não é verdade, isso não existe. Isso nunca existiu. Isso é contrafação de Satanás. Paulo deixou claro, explícito aqui. Só você ler para você entender. Então, Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. A avareza. Tem pessoa que vive na avareza, tanto rico como pobre. Deus abomina esse tipo de coisa, você ser avarento. Outra coisa que eu vou falar aqui, as pessoas não gostam. Tudo aqui você está de acordo, né, comigo. Tudo que eu falei aqui, que Paulo está dizendo aqui, você está de acordo. Agora tem outra palavrinha aqui que Paulo diz, Paulo chama pelo nome, os bêbados. Aí eu já conversei com várias pessoas. Um dia o cara olhou nos meus olhos e disse assim, bom, eu bebo, eu não faço mal para ninguém, Jesus bebeu. Ora, que discurso mais farrapado. Meu amigo, se você... Deixa eu falar aí. Eu não estou aqui para criticar você. Mas se você gosta de beber, você pode beber à vontade. Pode beber à vontade, o quanto você quiser. Você pode passar noite adentro e noite afora bebendo. Só não venha falar descaradamente dos seus gostos, colocar suas opiniões aqui na palavra de Deus, dizendo que Jesus bebeu. Pelo amor de Deus. Se Paulo diz que os bêbados não vão entrar no reino de Deus, então o que Jesus está fazendo lá no céu, se Jesus bebeu? Vamos parar de querer defender aquilo que nós gostamos, de colocar a Bíblia como nossa defesa. Vamos fazer igual Paulo fez, chamar o pecado pelo nome. Os bêbados, os maldizentes, os roubadores não entrarão no reino de Deus. Esses adúlteros, hoje nós vemos aí, essas pessoas aqui, os adúlteros, hoje nós vemos aí as pessoas vivendo na fornicação. Também é outra coisa. Aquelas pessoas que nem casam, não assumem compromisso, estão vivendo uma vida desnorteada. Vivendo assim, vivendo por viver. Não casa, não se assume compromisso. Lembrando você que o sexo é um presente de Deus. E o casamento também é um presente de Deus. Gênesis capítulo 2. Olha aqui, ó. Gênesis capítulo 2, versículo 20. Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim: por isso deixará o homem pai e mãe e se une a sua esposa, tornando os dois uma só carne. Você entendeu? Então aqui é um aspecto do casamento e do sexo em si. O sexo em si. O sexo é um presente de Deus para a humanidade. O sexo dentro do casamento. Quando o sexo é fora do casamento, isso é o que é? Adultério.
E Deus não se agrada disso. Isso é pecado. Aqui, em Hebreus capítulo 13, em Hebreus capítulo 13 diz assim Hebreus capítulo 13, eu vou ler aqui o versículo 4, diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. O seu casamento tem que ser puro. Você tem que respeitar o seu cônjuge, tá? E aquelas pessoas que ainda não casou, que está vivendo aí amigado, está vivendo em adultério e em fornicação. Os maldizentes, né? Aquelas pessoas que andam falando de todo mundo aí, levantando falso testemunho, né? Que está lá no decálogo. Tudo que Paulo está falando aqui está escrito lá nos 10 mandamentos. Tudo que Paulo está falando aqui. Só que aqui Paulo está dando uma ênfase de quem não vai entrar no reino de Deus. Só que daí, eu falei tudo isso, né? Não vai entrar no reino de Deus. Só que daí, Paulo diz aqui no versículo 11 uma coisa, uma esperança para aquelas pessoas que se encontram fazendo tal coisas. Paulo diz assim no versículo 11: tais foste alguns de vós. Tais fosse alguns de vós. Agora Paulo enfatiza eles assim, dizendo assim: ó, vocês foram tudo isso que eu acabei de falar. O reino de Deus estava fechado para vocês. E quando vocês estavam vivendo no pecado, o reino de Deus estava com as portas fechadas. Mas tal fosse no passado essas coisas que eu acabei de dizer. Mas vós vos lavaste, mas foste santificado, mas foste justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Você entendeu o que Paulo acabou de dizer? Tais fosse no passado. E em paralelo com esse texto, que nós já vamos voltar nele, tem uma aplicação de Apocalipse capítulo 21, que dá a mesma ênfase. Apocalipse 21, 5 diz assim. Apocalipse 21, a partir do versículo 6, eu vou ler. Disse-me ainda, tudo está feito, ou está terminado. Né? Aqui falando do novo céu e nova terra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. E o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, veja, aqui já está falando de uma outra seção, né? Uma outra, está falando aqui de uma outra classe, né, de pessoas. Vamos lá ver. Os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros e os idólatras, e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago ardente de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então depois você pode ler 1 Coríntios capítulo 6 e esses versos que eu citei aqui, Apocalipse 21, 8. Você está entendendo? Deus deseja salvar todas as pessoas sem exceções. Deus ama todo mundo. A palavra de hoje é dura? Mas é a palavra que Paulo escreveu. Só que depois de Paulo ser tão severo nas palavras, chamar o pecado pelo nome, Paulo deixa a esperança, dá a esperança a eles assim, vocês foram tudo isso, mas não precisa ser mais. Não precisa ser mais. Vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Olha que segurança que Paulo diz. Então, meu querido irmão, minha querida irmã,
Se alguma coisa que nos prende a esse mundo de fazer tal coisa, que nós deixamos. Eu já errei. Aqui quem está falando é um pecador, não é um santo. Eu já errei. Já fiz coisas das quais eu não me orgulho. Mas eu me arrependi. Eu me arrependi. Eu orei. E hoje eu me considero uma pessoa muito feliz de estar todo dia. Eu me arrependo todo dia dos meus pecados. Eu sinto vergonha de muitas coisas que eu fiz. Porque um dia eu quero estar no reino de Deus. Eu quero ter a oportunidade, tenho hoje a oportunidade de andar com Deus. Lembre-se, mesmo de tudo isso que eu acabei de falar, que Paulo disse, isso está no passado, vocês fossem. Mas agora vocês não é mais, vocês foi lavado, vocês foi justificado, vocês foi santificado no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Olha que maravilha. Deus ama todos nós. O que Deus não quer é ver o seu filhinho praticando aquilo que lhe desagrada. De certa forma, nós desagradamos Deus todos os dias. Sem exceções, todo mundo. Pastor e padre, todos nós. Desagradamos a Deus todos os dias, sem exceções. Não porque nós queremos, é que nós, às vezes acontece um momento com nós de uma pessoa vir falar de nós talvez irar e pecar. Mas nós devemos sempre buscar a Deus. Se há alguma coisa que está colocando, se há alguma coisa que nós estamos colocando no lugar que não é Deus, nós devemos deixar de fazê-lo. Deixamos de adorar essas coisas. Se as pessoas estão traindo o seu cônjuge, pede perdão a Deus, pare. Não faça isso. A coisa mais triste que tem, que um ser humano pode suportar, muitas vezes a pessoa vai à morte. O adultério é uma das coisas mais repugnantes, entre todos os pecados, mas o adultério é uma coisa mais repugnante da Bíblia. Todo o pecado tem as suas consequências. Seja feliz com o seu cônjuge. Não rouba as coisas dos outros. Não mexa naquilo que não é seu. Não fale mal das pessoas que você não conhece. Hoje nós vemos na internet as pessoas falando mal de tanto mal e pessoas cristãos. Em vez de você falar mal da pessoa, por que você não ora para a pessoa? Ore para ela. Deus vai se agradar mais de você. As pessoas cristãs estão falando mal da outra pessoa, nem mesmo sem conhecer. Não faça isso. Ore para elas em vez de falar mal delas. Existem pessoas maldizentes dentro da nossa própria família. Tem pessoas da nossa família que não honram pai e mãe. Então nós temos que orar por essa pessoa. É pecado também. Esse pecado fecha as portas do céu. Mas Deus deseja que você deixe de fazer tal coisa. Você está entendendo? Deus ama você. Deus ama você. É um amor incondicional. Por isso que Paulo é duro nas suas cartas aos povos de Corinto, porque é um povo imoral. E depois que Paulo diz tudo isso, Paulo dá uma esperança grandiosa para ele, dizendo assim: Deus ama vocês. Você pode lavar todos os seus pecados no sangue do Cordeiro. Tá bom? Espero que você tenha entendido sobre esse tema. De forma alguma que eu quis lhe atacar a fé de alguém, falar de idolatria, das pessoas que faz consumo do álcool, porque hoje é um assunto que mais afeta as famílias, são o alcoolismo. Eu já tive problema com álcool, eu sei o que é, né? Então aqui, quando a gente fala, talvez muitos irmãos, amigos da gente, às vezes pode ficar chateado, só que quando eu decidi
estudar a Bíblia e levar um estudo bíblico para alguém, eu decidi falar somente aquilo que Deus ordenasse que eu falasse. Eu não posso omitir a palavra de Deus, dizer para você, não, bebe um pouquinho, adultera um pouquinho, pode roubar, não rouba muito. Seja um ladrão bonzinho, tá? Se você for mexer na carteira de alguém, tiver R$100 lá em nota de 20, fala o seguinte, deixa pelo menos R$20 para ele ir embora de ônibus, tá? Rouba 80 só. Eu não posso dizer isso para você. Eu tenho que ler e dizer para você o que o texto está dizendo. E é isso que eu estou falando aqui. Lembrando que quando nós estudamos e damos um curso bíblico e o ensinamento da palavra de Deus, nós não podemos dizer algo para você que algo que você goste, né? Claro, a palavra de Deus tem que ser temperada, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem que ser falada aquilo que você precisa ouvir. A Bíblia é para transformar a nossa vida, não é para informar nós de alguma coisa. Ela dá o destaque de tudo que vai acontecer, mas a Bíblia, ela transforma a nossa vida. Hoje as pessoas gostam de ouvir algo bom, só que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Tá bom? Então eu espero que você tenha entendido. Se você se sentiu ofendido, não fique irado. Ore para mim. Porque o que eu falei aqui foi o que o apóstolo Paulo disse. Também o povo de Corinto também, certa vez, talvez irou com Paulo, por Paulo escrever essas cartas. Só que quando Paulo repreendeu, Paulo está querendo levar, de fato, a pessoa aos pés de Cristo. Como diz lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que nós lemos hoje, no início desse estudo. Nós temos que repreender e ensinar o homem para toda a boa obra. E é assim que nós temos que ser. Pessoas boas, mesmo que somos pecadores. Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele cuida de cada um de nós e dá o discernimento para que nós possamos andar sempre na presença dEle e confiar nele e lançar todos os nossos pecados aos pés dEle e lavar todo ele no sangue do Cordeiro. Feche seus olhos com a sua fronte, quero orar com você. Querido bondoso Deus, hoje, Senhor, nós te pedimos, se há alguma pessoa que está andando longe dos seus caminhos, se há alguma pessoa que está praticando esses atos que nós acabamos de ler, Senhor, que o Teu Santo Espírito fale ao coração dela, Senhor, para que ela possa compreender, Senhor, que o reino de Deus está com as portas escancaradas de abertas, Senhor, para todo aquele que deseja entrar. Pelo Teu sangue, meu Pai, derramado naquela cruz, nós fosse lavado, nós fosse justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus, meu Pai. Se há pessoa que tem desejo por outro homem, Senhor, se uma mulher tem desejo por outra mulher, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa impactar no coração dela, na mente dela, Senhor, possa renovar ela, que ela volte à sua natureza, ou ele volte à sua natureza natural, meu Pai. Senhor, ama todas as pessoas, meu Pai. O Senhor não ama o pecado. E o Senhor está disposto todos os dias, Senhor, dar o perdão para todo aquele que o busca. Que nesse dia, que o Senhor visita o coração de cada um de nós, meu Pai, para que nós sejamos pessoas melhores, para que nós possamos cada vez mais andar nos Teus caminhos. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você tenha uma semana abençoada, que para você que está em busca de uma nova oportunidade de emprego, que Deus abençoe grandemente, que Deus vai abrir porta essa semana para você. Se você deseja uma restauração no seu casamento, Deus também vai fazer. Se você também está em busca de uma cura, Deus também vai fazer na sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu te encontro aqui
num próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Até lá!